Hoje eu vim falar sobre o meu pai. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Melvec. Hoje eu quero contar sobre o meu pai e eu quero contar um pouco da história dele na minha visão. Por que eu quero contar? Gente, porque assim, eu acho que tem coisas que eu gosto de compartilhar e eu gosto que sejam ouvidas. E eu já quero chorar. Só para contextualizar, eu morava com meu pai e com meu irmão, né, antes de casar. E eu vou voltar um pouquinho no tempo aí, eu vou voltar lá para 2020. E em 2020, época de pandemia, né, a gente estava todo mundo desempregado. Inclusive o meu pai também tinha sido demitido. E, gente, meu pai, ele é totalmente uma pessoa estudada. Ele é bom no português, ele é ótimo gramaticalmente falando. É, ele é ótimo em matemática, ele é bom assim nos assuntos, ele se inteira muito fácil. E ele tem duas faculdades também. E ele sempre teve ótimos empregos. Ele sempre foi gerente em multinacional, ele sempre teve empregos bons, entendeu? E em 2020, a gente ficou, todo mundo ficou desempregado, tá? E eu, na ânsia de querer fazer de tudo um pouco, eu tenho curso de diversas coisas, nunca estava satisfeita, estava procurando algo que fizesse sentido para mim, né? E eu queria muito crescer na rede social, eu estava muito frustrada com isso, porque, poxa, eu via tanta gente crescendo, às vezes com coisas mínimas, básicas, com vídeos, tipo, entre aspas, ridículos, tá? Por favor, não me cancelem por isso. Mas, mas aí eu vi que comigo não estava dando certo. E eu fazia tratamento, né? Eu passava pela psicóloga. E um dia a psicóloga falou comigo, ela falou, olha, Isa, você tem que ser mais pé no chão. Você tem que ser mais firme com as coisas que você quer. Se hoje você precisa de dinheiro, então vai atrás de algo que você saiba fazer. E, gente, eu sei fazer brigadeiro. E daí, desses brigadeiros, ela falou assim: bom, então vai atrás disso. Gente, eu comecei. Eu falei, pai, vou comprar aí uns leite condensado, uns granulados. Vou fazer aí uns brigadeiros. O senhor pega uma caixa e sai para vender. E nisso, eu tinha 20 anos, né? Foi no início de 2021 isso daí. Foi dia 14 de janeiro de 2021 que a gente começou a fazer doce. Começou comigo, depois com meu pai. E lembrando, gente, era a última parcela que eu tinha do auxílio emergencial. Então, aqueles R$ 600 eu usei para comprar essas coisas para conseguir vender. E daí a gente começou a trabalhar, né? O primeiro dia, meu pai saiu com uma caixinha com 100 brigadeiros e ele vendeu todos. E daí a gente começou a tirar o nosso sustento daí, né? Entre idas e vindas, teve tempo que a gente não podia sair, né? Por causa do lockdown. Tinha vezes que a gente conseguia trabalhar, mas daí a gente estava tirando o nosso sustento. E no início de 2021, o meu pai tinha perdido o carro, né? Porque ele tinha ficado desempregado no finalzinho de 2020. E aí ele teve que devolver o carro que ele tinha acabado de comprar. Então ele devolveu o carro, né? Para não obter dívidas. E, gente, enquanto eu fazia os brigadeiros e o meu irmão me ajudava a bolear, era ele que saía. E meu pai, ele é uma pessoa extremamente carismática. Sério, ele ora por todos na rua, ele ora por todos mesmo, por quem tratar ele mal, por quem tratar ele bem, pelos feirantes, pelas pessoas, pelos ambulantes, por tudo, por todos, ele trata todo mundo bem, entendeu? E daí foi tirando o nosso sustento, né? E eu vi ele emagrecer muito. Eu vi a canela. Eu lembro de um episódio
que ele saiu de casa e ele tava muito cansado. E aí eu lembro de ver a canela dele fina. E Deus ajudou tanto a gente. Deus ajudou tanto a gente que em abril a gente conseguiu comprar um carro. É um Fiesta que tem até hoje. Graças a Deus tá quitado. E eu lembro da felicidade da gente quando ele conseguiu um carro de novo, né? Eu e o Gabriel, a gente parecia pinto no lixo. Porque consegui um carro para às vezes ele precisar ir para alguns lugares mais longe. E mesmo assim a gente trabalhando e tava trabalhando só com os doces, da onde vinha a nossa renda. Em julho ele acabou pegando Covid e, gente, ele quase foi de fala. Eu cuidei muito dele, né? Eu e o meu irmão, a gente passava a noite com ele. É lógico que aí a gente não tinha como trabalhar, tinha que esperar até passar o Covid. E muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas do trabalho dele ajudaram, do antigo trabalho ajudaram, muitas pessoas da igreja. Gente, pra vocês terem uma noção, não faltou nada. Deu pra pagar conta, deu pra pagar tudo. A gente ganhou tanta cesta básica que a gente teve que doar. A gente teve que doar a cesta básica de tanta cesta básica que a gente ganhou. Entendeu? E depois disso, meu pai, graças a Deus, conseguiu né, se levantar, conseguiu, passou essa época do Covid. E o sustento da brigadeiria foi o sustento da gente e até hoje é o nosso sustento. No caso do meu pai, né? Porque o meu irmão tá vindo pra Espanha também para tentar uma vida nova, né? Meu pai é super a favor disso. Graças a Deus, com o tempo a gente conseguiu ter funcionário. Olha que maravilha, gente. A gente conseguiu ter funcionário com o tempo. O ano agora são, né, 2025. E, lógico, não teve Páscoa porque eu não tava lá, porque eu que comandava a questão de épocas, datas comemorativas. Mas ele continuou, né? Ele tá lá firme e forte na brigadeiria. E Deus nos honrou, assim como a gente honrou Deus também. A gente, tudo que a gente fez, cada dificuldade que a gente passou junto, né? Hoje eu tenho meu marido, lógico que hoje eu tenho uma vida com meu marido. Meu pai falou: olha, filha, para onde vocês tiverem que ir, vocês vão, porque vocês são pessoas jovens, vocês têm que tentar a vida de vocês. E ele é o seu marido, você tem que seguir ele. E aí o meu pai, ele, com isso, o meu irmão vai vir para cá, né? E o meu pai vai ficar sozinho lá. E isso dói demais. Porque o meu pai, ele é incrível, entendeu? Ele é uma pessoa muito boa. E eu só queria que o mundo pudesse abraçar ele. Porque eu não posso. E graças a Deus, com tudo que a gente conseguiu na brigadeiria, a gente conseguiu tirar uma moto zero em 2022. Vocês acreditam? Vendendo brigadeiro. A gente tirou uma moto zero. E eu só queria falar das coisas boas também que a gente tirou com a brigadeiria. Porque a gente prevaleceu, né? A gente foi persistente. Mas o meu pai ainda é ambulante até hoje, ele ainda vende nas ruas, ele ainda leva a felicidade para os outros, ele leva a palavra para os outros quando ele vende.
Gente, não tem uma pessoa que ora, acredito eu que não tenha uma pessoa que ore mais pelo próximo do que o meu pai. Ele ora pelo bem até de quem fez mal pra ele. Entendeu? E às vezes eu não consigo entender a vida. Eu não consigo entender. Mas esse vídeo eu fiz pra contar um pouco dele, da minha visão de tudo isso. E eu quero que ele saiba que eu amo demais ele. Que eu quero que ele se cuide, que ele beba 2 litros de água todo dia, que ele faça exercício. Eu quero que ele cuide da saúde dele enquanto eu não consigo ver ele novamente. Porque eu quero que quando um dia eu consiga, eu retorne para o Brasil, eu quero que ele esteja bem, eu quero que ele esteja saudável, eu quero que ele esteja casado com alguém, se essa for a vontade de Deus. Eu quero que ele esteja muito bem. Eu acho que é isso, gente, que eu tinha para contar. Eu quero muito um dia poder dar uma vida melhor pro meu pai, eu quero dar uma vida melhor pra minha mãe, embora eu não tenha falado da minha mãe. Eu sei que ela merece também, eu sei que ela merece muito uma vida boa. E eu sei que um dia, né, na velhice, a gente vai cuidar dos nossos pais. E eu quero honrar o meu pai e minha mãe. Ai, tem uma Maria fedida ali. Eu nem sei mais qual é o intuito do vídeo. É isso, gente. Beijo.